Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Rio Claro Investimentos. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre a série que explica as letrinhas, as siglas que a gente tem dentro do mercado. Nós já falamos sobre ativos de renda fixa, como CDBs, LCAs, LCIs, e um pouco sobre fundos de investimento, que também tem sempre aquelas siglas ali do lado, RF, FIM, FIC, FIRF, e hoje nós vamos falar de uma bem especial que são os FIA, ou os Fundos de Investimento em Ações. Para quem servem esses ativos e também o que significam os diferentes classes de FIAs que a gente tem dentro do mercado. Então, se você está considerando investir em fundos de ações ou até para quem está considerando investir em ações sozinho, vale a pena assistir esse vídeo até o fim. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora independente de investimentos, onde construímos apenas o melhor carteira possível para os nossos clientes, sem conflito de interesses. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem especial, que são os fundos de investimento em ações. Para você que está me assistindo no YouTube, provavelmente você já assistiu vários vídeos também sobre investimentos em ações, análise fundamentalista, análise técnica, como decidir, ações que pagam bons dividendos, estratégias, e talvez tenha ficado um pouco confuso. Ações são realmente ativos muito complexos de se investir e precisam de muito cuidado, porque a gente vê todos os dias pessoas perdendo fortunas porque acharam que era algo simples, caíram num conto de alguém na internet que falou que era só ir lá, esperar, que ia dar tudo certo, mas não é bem assim. Assim como você não estuda medicina porque ficou doente e sim vai ao médico, às vezes vale a pena você contratar um profissional nesse mercado. E para quem quer realmente uma equipe de gestão especializada em ações, sofisticada, que entende bem cada mercado, faz um estudo profundo sobre cada ativo, muitas vezes a melhor opção é investir através de um fundo de investimento em ações. O primeiro ponto para você escolher um fundo como esse é exatamente entender qual é a casa de gestão que tem ali dentro. É muito difícil a gente passar como analisar essa casa, mas principalmente entender o histórico, quem é a equipe, como que funciona a estratégia e a movimentação dentro desses fundos, quais são os riscos que você tem ali dentro, o nível de volatilidade que esse fundo tende a ter, mas em geral você vai ter ali, principalmente quando a gente fala de ações brasileiras, que é um mercado muito incipiente, muito volátil, muito complexo e precisa ter uma experiência grande para conseguir investir bem nele. Ter uma boa equipe de gestão faz toda a diferença. E o que a gente vai falar aqui hoje, principalmente, é o que significam essas diferentes estratégias. Normalmente, o fundo de investimento em ações, ele tem, no próprio nome dele, uma indicação de como é a estratégia base daquele fundo. Mas antes de falar das letrinhas, vamos definir bem o que são necessariamente os fundos de investimento em ações e como eles funcionam. Basicamente, assim como os outros fundos que a gente já falou aqui em outros vídeos, eles são um condomínio onde várias pessoas vão comprar cotas desses fundos. Na prática, os cotistas são donos das ações que aquele fundo administra, mas a gestora é responsável por fazer as movimentações, comprar, vender, selecionar as ações, o peso delas na carteira, fazer o rebalanceamento. A única coisa que você precisa se preocupar é monitorar o andamento do fundo e entender um pouco do que está acontecendo lá dentro, mas você passa a ter uma administração profissional das suas ações. Existem vantagens e, claro, algumas desvantagens em investir através desse mecanismo. Os fundos de investimento em ações no Brasil, eles precisam ter sempre acima de 67% da carteira aplicada em ações para serem considerados FIAs. O resto pode estar aplicado em outras classes de ativos e, com isso, eles passam a ter também uma vantagem tributária em relação a outros fundos, né? Os fundos multimercados, os fundos de renda fixa, eles sofrem com come-cotas, que é um imposto antecipado que ocorre ali de 6 em 6 meses. Os fundos de ações, especialmente por causa da volatilidade que eles têm, não têm esse imposto e também não tem um imposto regressivo, que acontece em outros ativos, em que
o prazo de investimento influencia em quanto você vai pagar de imposto. A maioria dos fundos multimercados de renda fixa pagam um imposto regressivo de 22,5% até 15%, enquanto nos fundos de ações você vai pagar sempre, não importa por quanto tempo você investiu, 15%, que é mais uma vantagem aí desse tipo de fundo. Sobre as diferentes estratégias no mercado financeiro, assim como em outras áreas, existe uma infinidade de técnicas possíveis para você chegar no seu objetivo final. E nenhuma delas é melhor ou pior, o que depende é principalmente do perfil do investidor, dos objetivos que ele tem, para definir qual delas a gente vai utilizar. Eu vou falar sobre algumas delas e o que elas significam, para na hora que você for olhar ali os fundos, selecionar um fundo para você conseguir entender o que significa aquele nome que vai ali ao lado do nome do fundo. Primeiro e bem objetivo são os fundos focados em dividendos. Quando você vê ali o fundos de ações, um FIA dividendos, ele vai estar principalmente selecionando empresas que pagam bons dividendos ou que têm perspectivas de pagar bons dividendos. Esses fundos ele tem um pequeno probleminha ali que os dividendos vão cair dentro do fundo e você acaba perdendo aquela vantagem tributária que a gente tem no Brasil de receber dividendos isentos. Então, se você quer construir uma carteira focada em dividendos, muitas vezes faz sentido você buscar outras ferramentas em que você aproveite a isenção. Mas, ao mesmo tempo, o fundo é uma ferramenta muito boa se você conseguir selecionar um bom gestor para realmente chegar nessas empresas, e o custo a mais vai ser ali a taxa de administração e o imposto que você vai ter que pagar sobre os dividendos no dia que você resgatar o fundo. O segundo tipo que a gente pode ver são os fundos de BDR. Os fundos de BDR são aqueles que investem focados principalmente em ações no exterior. São uma ferramenta bem eficiente aí para quem quer ter uma gestão ativa de ações no exterior sem tirar o dinheiro do Brasil. É uma maneira fácil de se investir no exterior, com um profissional administrando para você. Existem fundos que têm uma gestão ativa, ou seja, selecionam ali quais são os melhores investimentos, as melhores ações, baseado na estratégia particular de cada casa de gestão. Existem os fundos de forma passiva. Você vai ver ali, por exemplo, um fundo que investe em SP500. Muitas vezes aí sim também tem outras ferramentas melhores, a depender da sua estrutura, seja investindo lá fora, num ETF ou num ETF aqui no Brasil, que também são fundos, mas que vão ter algumas vezes uma taxa de administração mais baixa. Fica a critério de cada um. A gente vai deixar inclusive alguns vídeos aqui também que a gente fala sobre investimentos no exterior aqui no canal da Rio Claro, mas sim, é uma ferramenta bem interessante para você conseguir de forma muito fácil, às vezes com valores muito pequenos, investir no exterior, dolarizar o seu patrimônio sem tirar o dinheiro do Brasil. Agora nós vamos ver também algumas estratégias, né? Para quem entende de fatores, é uma teoria muito interessante dentro do mercado de ações, que é olhar ali fatores específicos que mostram quais são as ações que eu vou selecionar baseado em algum indicador de cada tipo de empresa, de cada ação. Se você olhar, por exemplo, um fundo de growth, são fundos que a gente vai ter ali um foco em empresas de crescimento, são aquelas empresas como startups, empresas de tecnologia, que têm um potencial de crescer muito nos próximos anos. Então, ali o gestor vai estar sempre focado em comprar empresas que têm um potencial grande de se valorizar. Normalmente vai ser um fundo que vai ter um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de risco, mas também um potencial de rentabilidade muito maior no longo prazo. Também, da mesma forma, existem fundos de value, que são aqueles que buscam empresas de grande valor. Nesse caso, os gestores vão caçar ali no mercado empresas que estão abaixo do valor intrínseco dela. Ou seja, empresas que normalmente já têm um fluxo de caixa bem montado, uma possibilidade de se valorizar porque parecem estar sendo negociadas com um certo desconto dentro do mercado. Aqui, normalmente são empresas que você vai ter uma certa segurança a mais de que elas tendem a se valorizar, ao mesmo tempo que também muitas vezes vai ter alguma pegadinha escondida, né? O mercado ele não é eficiente, mas muitas vezes ele está sendo eficiente com algumas informações que as pessoas não têm e por algum motivo aquela empresa está escondendo algo, por isso está desvalorizada. Mas muitas vezes os fundos de value, inclusive dentro da teoria dos fatores, tendem a ser
os que rendem mais no médio e longo prazo, dentro, claro, de alguns estudos, mas nada, claro, no mercado financeiro é sempre decisivo. Além disso, também existem os fundos de IE, que é investimento também no exterior, mas diferente dos fundos de BDR, que vão investir em Brazilian Depositary Receipts, que são certificados de ações no exterior negociados aqui no nosso mercado, eles vão investir diretamente no exterior, dando acesso muitas vezes a mais estratégias e também, claro, o que exige que você entenda um pouco melhor a estratégia daquele fundo antes de investir, porque vai ser bem mais diversificado as possibilidades de investimento daquele fundo. Além disso, tem uma série de outras siglas que você pode ter, mas principalmente essas você vai ter dentro ali dos fundos de investimento em ação. Além da indicação do tipo de fundo, de tipo de investimento, você também vai ter muitas vezes a indicação da estratégia macro que é utilizada ali daqueles fundos, muitas vezes vendo em conjunto com esses termos. Os principais que você vai ver são termos como, por exemplo, os fundos long biased, ou seja, long nos termos do mercado financeiro, quer dizer que você está longo, né? Você está comprado naqueles ativos. A maioria dos fundos vão seguir uma estratégia mais ou menos assim. É importante, inclusive, você verificar isso, né? Se o fundo é alavancado ou não, ou se ele só compra e mantém, ou se ele faz algum tipo de estratégia de proteção, de hedge. Os fundos long bias normalmente vão estar ali sempre comprados, pensando no longo prazo e na compra de ações. Ao mesmo tempo, existem fundos long and short, que são fundos que compram e vendem ações, ou seja, eles têm possibilidade de ganhar na alta do mercado, mas também têm possibilidade de ganhar na baixa. Em geral, eles vão estar utilizando ali cálculos sofisticados e empresas que se correlacionam para poder medir o quanto eles vão ter vendidos de certas ações e comprados de outras, para estar sempre ganhando um alfa ali, algo a mais do que o mercado e não sofrer com a volatilidade normal do dia a dia. Tendem a ser fundos um pouco mais comportados e que podem ganhar em qualquer situação, mas vão depender muito mais da habilidade da gestão para conseguir executar essa estratégia. E ao mesmo tempo, seguindo essa mesma lógica, existem os fundos short. São muito menos frequentes aqui no Brasil, que são aqueles que são focados principalmente em vender ações que estão com problema, ou seja, ganhar quando o mercado cair. Quando o mercado sobe, eles vão ir mal, quando o mercado cair, eles vão ir bem. Pode ser uma estratégia interessante para quem quer fazer algum tipo de proteção dentro da carteira, mas é muito importante tomar cuidado, seja fazendo short sozinho ou através de um fundo, porque no longo prazo esses fundos tendem a não ter uma boa performance, é algo muito mais pontual e estratégico que você vai ter na sua carteira, especialmente por causa da dinâmica básica do mercado financeiro. Quando algo sobe, não tem teto, pode subir infinitamente, mas quando cai, ele vai cair sempre no máximo 100%, ou seja, um fundo short ou um investidor que está apostando na queda de uma ação pode ter uma perda infinita, mas um lucro finito, o que não é a melhor estratégia. Agora que você entendeu um pouco do que significam os nomes dos fundos, é importante entender como selecionar um fundo e se ele faz sentido ou não para a sua carteira de investimento. Como eu falei anteriormente, investir em ações não é simples e quem fala isso para você está só querendo te vender um curso, está tentando simplificar demais algo que não é fácil. Necessita de muita dedicação e muito estudo e dificilmente uma pessoa sozinha em casa vai ter um rendimento melhor do que uma equipe de gestão profissional que tem muitas vezes milhões de orçamento para poder aplicar em pesquisa, em seleção de empresas, conversa com os conselhos da empresa, muitas vezes tem até informações que não estão acessíveis ao público pessoa física e vão com certeza ter uma gestão muito mais sofisticada daquele patrimônio. Você passa a ter acesso a realmente uma equipe profissional que vai administrar o seu patrimônio. Também selecionar essa equipe não é fácil, podem contar, claro, com a Rio Claro Investimentos ou com assessoria profissional para poder chegar e entender bem como colocar isso dentro da sua carteira, quais são os fundos que se encaixam ou não, que também é uma seleção que tem que ter muito cuidado. Uma desvantagem dos fundos de investimento em ações, principalmente para o pequeno investidor, é a parte da
tributação, que não tem aquela isenção de R$20 mil por mês que existe nas ações. E também não distribuem dividendos isentos, como acontece quando você tem diretamente as ações na sua carteira. Mas, principalmente para quem já é um investidor maior, isso acaba se tornando também uma vantagem tributária em outro ponto, porque para quem tem um valor considerável investido em ações, vai acabar não conseguindo aproveitar essa isenção de R$20 mil por mês quando for rebalancear a sua carteira. E dentro dos fundos você passa a ter uma isenção em todas as movimentações que acontecem ali dentro, uma vez que você só vai pagar imposto no dia que você resgatar o dinheiro do fundo. Até então, enquanto o gestor pode comprar, vender, receber dividendos, reaplicar, tudo ali dentro do fundo sem você nunca pagar imposto sobre aquele ativo. Então, se você selecionou bem um fundo, tem uma equipe de gestão que você confia, é bem provável que você vai ficar com ele alguns anos, talvez muitos anos, sem pagar imposto, enquanto aquele dinheiro está ali crescendo. Também é muito importante, claro, na hora de selecionar um fundo de investimento, seja de ações, seja de qualquer outra estratégia, olhar se realmente a taxa de administração e de performance é condizente com aquela estratégia que está sendo proposta. A gente vê, por exemplo, muita gente investindo em fundos de grandes bancos que cobram taxa de administração, cobram taxa de performance e investem 100% do dinheiro em uma só ação, como um fundo Petrobras, um fundo Vale do Rio Doce. Ou seja, você está pagando para o banco um bom dinheiro para poder fazer algo que você simplesmente poderia, qualquer pessoa, entrar no home broker e comprar diretamente aquela ação sem pagar quase nada para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, vale sim a pena quando você está pagando uma taxa de administração, claro que tem que ser razoável, para uma grande equipe de gestão fazer um trabalho que é muito sofisticado, que é comprar e vender ações dentro de um mercado, especialmente no mercado brasileiro, em que a gente tem muita volatilidade, muito risco, um mercado que anda de lado há décadas, mas que para um bom gestor consegue tirar um lucro muito interessante. E é só olhar o histórico das grandes casas de gestão que você vai ver um resultado que dificilmente alguém, pessoa física, consegue ter se realmente cotizar a carteira e medir certinho aquilo que está acontecendo. E se tudo isso que eu falei fez sentido para você, se você quer entender mais, não só sobre fundos de ações, mas como construir de fato uma carteira eficiente, uma carteira bem diversificada e fazer o que é certo para o seu dinheiro, não deixe de conversar com a Rio Claro Investimentos. Aqui embaixo a gente vai deixar tudo que você precisa para entrar em contato conosco, marcar uma reunião gratuita com um dos nossos especialistas que vai te orientar da melhor forma possível para você entender se realmente você está no caminho certo, o que você precisa observar para poder investir o seu dinheiro da melhor forma possível.